Esse camarada aqui, o Igor, ele trabalha para fora, eu conheço ele já tem um tempo. E ele criou esse artigo que é o caminho dourado para os 20 mil por mês. Para devs, obviamente. E vocês vão perceber que é bem estruturado, tá? Ele usou o Notion da Apple, porque ele é um menino Apple, só usa Apple. Esse documento ele atualiza, né? Você vê que ele atualizou um mês atrás. Ele fica atualizando sempre que ele tem uma coisa nova e tal. Deixa eu botar aqui no site. Vou botar aqui no chat para vocês já. Peraí. Então, assim, a ideia é mostrar como que o galera que está iniciando precisa, o que vocês precisam entender, fazer, ler, enfim, conteúdos à parte de tecnologia, tá? Ou seja, aqui não tem nada especificamente técnico, beleza? E eu acho que essa é a parte mais importante, porque tem muita gente que fica perdido. Às vezes você tem um conhecimento técnico maneiro, mas você não sabe como aplicar para vagas lá de fora. Tá? Então essa é a ideia do artigo que a gente vai ler. Mas aí beleza, você pode sim ganhar muito dinheiro. Não, você não precisa de faculdade. Inclusive é uma parada que eu sempre falo, você acha que eu devo fazer uma faculdade? Cara, se você tem tempo e um pouco de dinheiro, faz. Porque vai te dar uma base muito boa. Entendeu? Você ser programador sem fazer faculdade, você vai ter um período muito grande para você aprender a base que a faculdade vai te dar em 4 anos. E às vezes você vai demorar mais do que 4 anos. Porque você vai acabar focando em conhecimentos específicos, e aí esses conhecimentos específicos não vão te dar aquilo que é necessário para que você avance. Sabe qual é? Então você vai ficar meio que preso ali numa roda ali num loop, né? Vou aprender mais a fundo uma tecnologia, uma área específica e tal, só que você não aprende o contexto, você precisa aprender o contexto. Então, é muito importante fazer a faculdade para quem pode. Se você não pode, tenho 30 anos, não tenho paciência, dinheiro, nada, fazer faculdade. É necessário? Não, necessário não acho. Eu não acredito, até porque eu não tenho faculdade. Eu fiz meia faculdade, isso aí já me deu uma base enorme. Me ajudou muito, me ajuda muito hoje em dia a base que a faculdade me deu, né? Se puder fazer faculdade, faz. Não pode fazer, não quer fazer, aí também cada um faz cada um. Este é um guia ou metodologia que expõe um meio para atingir altos valores de salário como desenvolvedor de software. O nome dele é Igor, sou desenvolvedor há 9 anos, não tenho nenhum diploma, mas olha só, repara, ele é desenvolvedor há 9 anos, é aquilo que eu falei, uma faculdade você faz em 4. Se em 4 você faz uma faculdade, bota mais 2 anos de especialização numa área, 6 anos, em 6 anos você pode estar como já especializado trabalhando para fora. Entendeu? Agora, se você não faz isso, você vai demorar um pouco mais de tempo. Aí, cada um, depende da sua trilha, depende do que você buscou, aí fica por aí. Não tenho nenhum diploma, atualmente ganho cerca de 50 mil por mês, trabalhando para uma empresa estrangeira e realmente acredito que você tranquilamente pode chegar no mesmo salário maior. Lembrando, ele está, se eu não me engano, como tech lead. Da última vez que eu tinha conversado com ele estava como tech lead, tá? Então, e trabalhando direto para uma empresa, não estava trabalhando para consultoria, como eu trabalhei, como é a Bayer, por exemplo, a X-Team, a Turing, enfim, essas empresas que a gente ouve tanto falar. Não estou aqui para vender nada, eu prometo que não sou coach e é só um guia que resolvi escrever para ajudar tanta gente que podia estar rica e não está. Isso é realidade. Eu acho que ele foi um pouco dramático aqui de falar de pode estar rica, porque 20 mil por mês não deixa ninguém rico, tá? Só para vocês saberem aí. É claro que você vai estar dentro do 1% da população brasileira, mas você vai perceber que as coisas são muito caras. Você pode ter um monte de coisa merda que é barato. Agora, aquilo que é ser rico de verdade é você não precisar trabalhar, na minha opinião. Ser rico é quem não trabalha e tem dinheiro. Entendeu? Se você trabalha para ter o dinheiro que você tem, para mim você não é rico. Para mim você é só um assalariado. Perfeito? Mesmo que seu salário seja estratosférico. Show de bola. Primeira coisa, absurdamente importante, cuide da sua saúde mental. E eu vou incluir aqui, eu não sei se ele fala isso, e aí eu não vou ler isso tudo porque eu acho que é importante vocês darem uma olhada depois também, ter alguma coisa para vocês olharem sozinhos. Mas a saúde mental é importante, saúde física também, tá, galera? Isso aí é legal e não acha que tu é fodão, não, porque a gente não é, tá? A gente é ser humano. Ser humano é falho e a gente nasceu para dar errado, tá? Show de bola. E aí tem um manifesto dele, muita gente espalha que não é fácil assim ganhar dinheiro com programação, mas isso é mentira. Programação é uma área que não exige diploma e nem muita experiência, para ser sincero.
Existem muitas vagas para iniciantes. Tudo que inventam sobre o que é necessário para conseguir ganhar dinheiro não passa de obstáculos imaginários criados para ficar entre você e seus tão desejados 20 mil por mês. Você não precisa de curso, faculdade, mandinga ou dom para chegar em valores mensais altos. Só precisa de alguém que aponte o caminho. Precisa seguir ele também. E é isso que eu decidi fazer. E aí eu vou falar uma parada aqui agora. Até contrariando um pouco esse parágrafo aqui, ó. Programação não é uma exige, existem muitas vagas para iniciante, tá? E nem muita experiência. Eu não acho que existam tantas vagas para iniciantes assim. É claro que quando a gente olha a nível mundial, você vai ver muito mais, mas é muito competitivo, né, hoje em dia. Então, assim, tá bem complicado. E aí, show de bola. E aí, vamos lá. Tá bom. Caso não entenda algum termo neste guia, pesquise certo no Google sobre ele. Não é uma ofensa. Tá? Isso aí é só um toque aí para vocês. Como raios? Ganhando em dólar. Ao ganhar em dólar, você se desliga da situação econômica do seu país. Se o país piorar, o dólar aumenta e você não é afetado pelos preços altos. Se o país melhorar, o dólar desce, mas os preços também. De qualquer forma, você está sempre tranquilo. Óbvio, fatores externos ao Brasil também influenciam o dólar, mas pelo menos em 2 dos principais casos você está garantido. Fora que 50 mil pode soar bastante, mas no final das contas, 10 mil dólares não é tão absurdo assim lá fora. É um bom salário, claro, mas nada exorbitante. Então, isso é legal, né? Que muita gente tem essa visão de que, caraca, 10 mil dólares. Realmente, 10 mil dólares é algo factível. Tá? Não vai ser, você não vai ganhar isso em 6 meses, pelo amor de Deus. Mas é factível, você tem o que você pode perseguir isso. Tá? Você pode ter uma carreira que vai te levar a ganhar 10 mil dólares por mês. Trabalhando do Brasil, trabalhando com programação, entendeu? Eu acho que isso que é a desmistificação. O que não pode ser entendido você consegue facilmente chegar lá. Não, você tem que nem um amigo do outro vídeo falou, foi o Lucas Montano estava lendo alguém que falou no Twitter sobre isso, que falou que você já não consegue chegar como gerente de engenharia, como front-end, sem se empenhar, alguma coisa assim. Porra, entendeu? É óbvio, né, gente? Então, se você quer chegar a 10 mil dólares por mês, você tem que se empenhar, beleza? Isso aí fica combinado entre a gente, porque se você não se empenhar, tu não vai chegar em porra de lugar nenhum. Nem em 10 mil dólares, nem 2, nem 1, nem nada. Você vai ficar ganhando um salário mínimo para o resto da vida. Beleza? Você não precisa de faculdade. Esse é um ponto polêmico, mas eu não consigo ver o ponto de se fazer faculdade na área de tecnologia. Aqui estão os principais argumentos a favor da faculdade e seus respectivos contra-argumentos. Isso é o que ele diz, beleza? Mas vamos ler. Vagas de emprego exigem, sim, umas 20% delas. Quando o mundo é o seu limite, você tem milhares de vagas disponíveis. Estar impossibilitado de se candidatar em 2 mil de 10 mil vagas não justifica o dinheiro, no mínimo uns 100 mil reais, e o tempo, no mínimo 5 anos investidos para se fazer faculdade. Com esse dinheiro e tempo, você faz coisas muito mais significativas e alcança patamares muito mais altos. Ele só não considera o seguinte ponto, e tá tudo bem também. Eu acho que cada um tem que considerar esse ponto por si próprio. Para ele é muito mais fácil aprender, tá? Então ele é um moleque inteligente e programação foi muito mais simples para ele de aprender sozinho. Tem muitas pessoas que têm dificuldade e precisam de alguém ensinando, tá? E precisam ter esse contato ali da faculdade, porque se assemelha à escola, o cara já está acostumado e tal. E outra coisa, é necessário? Mais uma vez, não é necessário. Mas aquilo vai te dar uma base legal. E aí ele fala até o próximo ponto. Você aprende do jeito certo. Não, você aprende do jeito mais ineficaz, tanto pela matéria em si quanto pela metodologia. Aí ele fala, metodologia, cada pessoa aprende num ritmo diferente, tentar ensinar todos do mesmo jeito, blá blá blá, aquela coisa que quem é contra a faculdade, inclusive eu, sempre falo. E a matéria, que sim, na faculdade você aprende uma maior quantidade de matérias de fato, mas eu te garanto que 75% do que você aprende na faculdade, você nunca vai utilizar em toda a sua vida. Aprender sozinho, e aí ele tem um link ali, o jeito certo de se aprender, te garante focar e aprender mais profundamente apenas o que de fato você vai precisar. E se, por acaso, você precisar aprender alguma matéria que não sabe, você simplesmente estuda ela. Enquanto isso, você já vai estar ganhando um bom salário há pelo menos uns 5 anos. Então, nesse ponto especificamente, é aquilo que eu falei. Lembra da base? A base é isso. A base são as várias matérias que você vai ter. E aí, o contraponto que eu faço só nisso que ele está falando é o seguinte. O contraponto que eu faço para ele nesse sentido aqui é só o seguinte.
Tem muita gente que, mesmo tendo um guia, não consegue, é aquele negócio, o jeito certo de aprender, não consegue aprender. Então a pessoa ela precisa realmente dessa base, mesmo que ela seja completa, porque olha só, eu mexo com internet desde que eu tinha 12 anos, 10 anos, sei lá. Entendeu? Então eu estou sempre na internet, já entrava em blog, já entrava em um monte de coisa. Enfim, eu sempre tive essa curiosidade. Agora, quando você não tem esse contato próximo. Imagina uma pessoa, sei lá, que o tempo inteiro foi uma pessoa humilde, e aí chegou na adolescência ali no jovem adulto, passou para uma faculdade pública e tem a oportunidade de fazer uma faculdade pública de alguma coisa relacionada à tecnologia. A pessoa não tem nem computador em casa. Ela tem muito mal um celular ruim, um J7, sabe? E a vida inteira dela foi fora de tecnologia. Então, assim, nesse caso específico, é importante que a pessoa faça. É importante porque essa base, mesmo que você não use, você começa a entender conceitos da internet. Você começa a entender conceitos de como tudo funciona no mundo da tecnologia. Eu falei internet, desculpa, do mundo da tecnologia. Entendeu? Então, assim, eu acho que é bem importante quando você não tem acesso, principalmente, ou quando você tem um acesso limitado. Eu sempre usei o computador, mas já era para entrar no Instagram ou para entrar no, sei lá, no YouTube. Então, assim, você não sabe nada. Você não sabe o que é um protocolo HTTP, você não sabe o que é um SSL, não sabe nada. Beleza, então, nesse sentido, é importante que tu faça ali na faculdade para você começar a expandir teu conhecimento. Agora, não, eu sou rato de tecnologia desde sempre, já inclusive fiz script aqui em Python, porque eu estava tentando, estava buscando. Aí realmente, eu concordo, se a pessoa, mesmo que ela tenha 18 anos, talvez para ela a faculdade vai ficar uma coisa monótona, chata, e ela não vai aprender o que ela precisa. Faculdade também pode contar com questão de visto. Algumas pessoas já entram na TI querendo morar no exterior e faculdade ajuda. Pois é, exatamente. Perfeito. Então, assim, se você quer morar fora, um dos pontos, uma das formas de morar fora é justamente através da faculdade, né, fazendo um intercâmbio. Ogro, cheguei agora. Sobre faculdade, não sei se você já falou, mas poderia falar sobre as famosas Uniesquina para pegar o diploma e competir em vagas? Então, boa noite, Felipe. Sim, posso falar rapidamente sobre isso. Então, a Uniesquina, né, que aí tem qualquer faculdade, que as pessoas só fazem para pegar o diploma, eu só faria caso eu tivesse uma empresa que eu tinha em vista. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu fiz e como você chegou agora, você não deve, de repente, ter pego outra live. Na outra live eu falei que eu fiz um processo seletivo para Volvo, e eu perdi esse processo seletivo porque chegou na última etapa, estava eu contra uma pessoa, e o único motivo que eu perdi foi que o RH olhou os dois currículos e falou: esse aqui tem faculdade, esse aqui não, esse aqui tem título e esse aqui não. Esse foi o feedback, entendeu? Então eu perdi por causa de título. Então, assim, se eu quisesse entrar naquela vaga muito, aí beleza, não, peraí, eu vou perseguir aquela empresa específica, aí tudo bem, aí faz sentido você fazer uma Uniesquina só para pegar o título, né? Que é isso que eles querem. Tem um título. Qual é o título? Eles não estão muito importando, da onde que é. Aí, beleza, entendeu? É um outro ponto. Agora, se você tem pelo menos um título, show. Outra coisa é você pegar uma vida acadêmica, de repente você quer fazer um mestrado. Uniesquina, meu amigo, tanto faz, entendeu? Qualquer uma que tu fizer, tá tudo certo. Desde que tu faça um mestrado, doutorado, após, entendeu? Em lugares legais. A graduação, ninguém liga. Porque a graduação mesmo é aquele negócio, cara. Você não aprende nada decente na graduação. Você vai aprender a base de tudo. Então, o resto é que vai importar. Se você quer seguir a vida acadêmica, entendeu? Então, tem esses dois pontos aí. Show? Você faz contatos. Aí, continuando aqui, só para a galera que chegou agora, eu estou lendo um guia de como você vai fazer para você ganhar 20 mil por mês. Para você chegar nas vagas de programação para ganhar 20 mil por mês, tá? Vlad falou aqui, ó. Então, para quem está começando, seria legal pegar o canudo, né? Se tiver a oportunidade. Porque o mercado está bizarro de competitivo. Exatamente. Se o mercado está competitivo, você precisa se diferenciar. Como você se diferencia? Você fazendo a faculdade, é o primeiro diferencial, porque muita gente não tem, eu não tenho, por exemplo, faculdade, principalmente para quem não tem experiência de nenhuma. Então, assim, para você pegar a primeira experiência numa empresa, eles querem o quê? Uma pessoa que já fez um estágio, que já viveu um ambiente de empresa, entendeu? Então, assim, é mais difícil você conseguir a primeira oportunidade no Brasil, principalmente. Tá? E é isso que é o ponto dele. Ele sempre considera mundo, ou seja, ele sempre considera que você vai conseguir a tua primeira oportunidade lá fora. Sabemos que isso pode acontecer, pode, é factível, mas que você vai precisar de um outro tipo de esforço na tua vida, porque você vai precisar saber falar inglês, você vai precisar já ter, de repente, experiência com alguns freelas, pelo menos, para poder mostrar, porque conseguir vaga de juniorzão, bem iniciante, primeira experiência lá fora, você consegue? Acho que sim, mas
sei lá, eu não tenho bizu, de repente ele vai passar o bizu aqui. Acho também importante pontuar que tecnólogo no Brasil vale como curso superior. Então você pode fazer 2,5 anos de tecnólogo mais mestrado em seguida, economizando assim 1 ou 12 anos de um bacharel. Perfeitamente colocado aí pelo Matheus, tá? É possível. Não, vamos lá. Beleza, voltando aqui então. Você faz contatos. E aí, esses pontos que a gente está lendo aqui agora, são os pontos que ele está falando. Ele está indo contra você fazer faculdade. Ele é contra, tá? Ele fala que não precisa e ele está falando aqui o porquê. É possível conhecer muito mais pessoas pela internet. Além disso, se seu objetivo é trabalhar para fora do país, conhecer gente da faculdade não vai te ajudar em muita coisa. Para facilitar neste ponto, leia Crescimento Orgânico. A gente vai passar pelos pontos ali, mesmo que alguns a gente não foque muito, justamente por ser muito extenso aqui o artigo, e eu vou compartilhar com vocês. Para quem estiver assistindo esse vídeo aí, o corte na live, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vocês que estiverem aqui no chat eu já vou colocar para vocês, tá? Posso fazer os dois? Até pode, mas o tempo que você gasta na faculdade poderia estar gastando de forma mais produtiva. Então, resumindo, o que ele fala é o seguinte: você não precisa da faculdade, tudo que a faculdade te ofereceria, você conseguiria fazer isso do seu jeito e sem você precisar gastar o tempo e o dinheiro que a faculdade te requer. E é aquilo que eu falei no início. Acho que é bom a faculdade. Se você pode fazer, faça. Agora, se você não tem tempo e dinheiro, aí realmente a programação ainda assim serve para você. Eu acho que esse é o grande ponto. A programação serve se você pode fazer faculdade, se você fez faculdade, se você não fez, se você não está afim de fazer, programação serve para todo mundo. Basta que você entenda que quem fez a faculdade vai ter alguns conhecimentos que você vai ter que buscar atrás, você vai ter que buscar sozinho, beleza? Então isso aí que é importante, tá? O Monteiro, Vasco da Grana, não tem jeito, né? Acho pai. Faço faculdade EAD por um preço acessível e me facilitou a inserção no mercado. Perfeitamente. Então, isso aí já é um outro ponto. Tem faculdade EAD hoje em dia, cara. Assim, e aí você perde, né? Que ele falou aqui, um dos pontos foi você faz contatos. Você perde um pouco isso do você faz contatos no EAD, né? Mas o EAD é como um curso normal, cara. Você vai fazer tudo online, vai ver as aulas gravadas, vai ser tudo muito mais simples. Tá? Beleza, próximo ponto aqui, comece pelo básico, inglês. E aí que entra o ponto. É básico, inglês é básico, Você vai conseguir sair falando inglês daqui a 6 meses? Não sei, depende de você e depende do que você sabe de inglês. Se você sair do zero, talvez você não consiga, tá? Até porque ninguém sai do zero para fazer qualquer coisa fluente, qualquer linguagem fluente em 6 meses. Isso serve para programação e serve para linguagens do mundo, né? Enfim, língua, né? Sim, você precisa do inglês fluente, não necessariamente um bom inglês, mas o suficiente para conseguir trocar uma ideia, entender nem que seja o contexto da conversa que você está tendo. Aqui estão algumas dicas para seu aprendizado, que a gente vai passar por lá, porque essas são dicas bem legais que ele deu aqui. O que aprender? Existe um roadmap para desenvolvedores, ele é em inglês, mas você precisa se acostumar, que é o roadmap.sh, tanto é que está aqui, o link. Tá? Ao entrar na página, você pode escolher a área de interesse sobre cada área. Pesquise certo sobre cada área. Caso não encontre sua área de interesse, procure por roadmap, sua área de interesse, e escolha algum que interessante que apareça. Algum que pareça interessante. Tá? Também estou nessa, pago muito, muito barato pelo Canudo, estudo por fora. Só toco na faculdade final de semana para atualizar as coisas. Perfeito. Arrumei estágio já no primeiro período, justamente pelo que eu aprendi por fora. Monteiro compartilhou. Jay Pott falou assim, estágio hoje em dia está sendo a melhor forma de conseguir a primeira vaga, né? Perfeitamente, cara. Eu acredito que hoje a vaga de júnior é bem difícil de você achar. Quando você acha uma vaga de júnior corno, né? Que é o júnior que a galera bota para fazer coisa pra cacete, e você acaba tendo que aprender sozinho, sabe? Já o estagiário não. O estagiário a galera já entende mais e já ajuda mais. Eu acho que tem também essa mentalidade nas empresas, né? Acho que inglês fluente não é tão necessário, a não ser que você queira se aprofundar em linguagens novas ou conhecimentos muito específicos de linguagens complexas. Cara, então, eu hoje trabalho para fora. E aí, a ideia desse guia é trabalhar para fora. É você conseguir chegar lá nos 20 mil. Tá? E nesse caso específico, você vai precisar do teu inglês fluente. Mas o que é um inglês fluente? Diferente do que as empresas brasileiras falam, né? O inglês fluente é aquele inglês que você vai se comunicar, cara. Você vai conseguir ouvir, compreender o que está sendo dito e falar, e as pessoas que estão te ouvindo falar vão compreender o que está sendo dito. Se você vai meter um to have, to do, entendeu? Não tem problema. A galera não está querendo um inglês primoroso. A galera quer um inglês que você consiga conversar, e aí é tudo certo.
Aqui, calma, eu falei isso, que a galera que é um inglês que sabe conversar, galera lá de fora. A galera aqui do Brasil, você tem que ter um inglês primoroso quando ela pede inglês fluente. Mesmo que você fale em português, todo mundo trabalha no Brasil, todo mundo fala português, até o código é em português, irmão, mas eles pedem um inglês assim. Eu fui reprovado para uma vaga para uma empresa brasileira e por causa do inglês, e 3 meses depois eu passei para uma vaga de fora. Vai entender, né? Aí ele fala, ó, o jeito certo de se aprender. Não estude por estudar. Você não vai conseguir aprender nada sobre a solução de um problema que você não sabe qual é. Pô, isso é perfeito, cara. Seguindo uma ideia parecida com a metodologia de Paulo Freire, uma maneira de educar conectada ao cotidiano dos estudantes e às experiências que eles têm, procure resolver problemas que você tem ao seu redor, ao invés de aprender sobre algo que não te vai ser útil no momento. E aí eu já falo uma coisa. O primeiro programa que eu fiz foi eu até mostrei isso para algumas pessoas hoje. Foi um timer em C Sharp. Tá? Foi um timer para o Windows, né, em C Sharp. A minha ideia, eu trabalhava como telemarketing e eu não podia deixar o cliente mais de 30 segundos no mudo. Então eu queria alguma coisa que me avisasse no meu ouvido, né, no fone de ouvido lá do telemarketing, que eu já estava quase chegando nos 30 segundos, porque às vezes eu me envolvia ali com o sistema, procurando a informação que o cliente precisava, e aí o tempo passava e eu não via, cara. Entendeu? Então, assim, aí eu fiz esse timer, então eu resolvi um problema meu que eu tinha, simples, e tudo que eu fiz no timer ali, tudo que eu precisei, eu fui buscando cada etapa, né? Como fazer para criar um programa em C Sharp. Aí, beleza, é assim que começa. Comecei. Como fazer para mostrar na tela números, né? Como fazer um timer, como fazer sei lá, um contador na tela. Aí eu fui fazendo, como fazer um botão para disparar um evento. E aí eu fui fazendo dessa forma, entendeu? Aí eu consegui fazer o timer. Então foi a primeira coisa, e eu acho que isso que é importante a gente entender. Show de bola. Encontre problemas. Pô, isso é legal. Resolva algum problema de alguém. Sua mãe vende alguma coisa? Faça um programa para facilitar algum trabalho dela. Faz alguma tarefa repetitiva? Crie um script ou um programa que resolva esse problema. Teve uma ideia para ganhar grana? Faça a aplicação e não se esqueça de colocar em seu GitHub. Esse é um momento de ação. Não é para ler e pensar, legal, vou fazer isso depois de fazer uns cursos. É para parar agora mesmo, não importa o quanto você sabe. Inventar algum projeto e meter a cara até terminar. Agora, cara. Por onde começar? Continue lendo. O mais importante desse tópico é o jeito certo. Para você aprender, é muito mais fácil de você aprender de uma forma prática, resolvendo um problema, do que se você for tentar aprender, sabe qual é? Tipo, não, vou estudar, vou fazer um curso. Eu sou contra curso por causa disso, cara. Porque no curso eles vão te propor um desafio, mas você vai perder o essencial, que é quando você é proposto um desafio. Quando você pensa ou você acha um desafio na internet, mesmo que seja alguma coisa pronta. Eu sempre falei para as pessoas assim, vê alguma coisa que você precisa fazer e vai pesquisar o que você precisa, cada etapa. Então assim, preciso de uma navegação, de como criar um navbar com HTML, com JavaScript, com React, sei lá, eu preciso fazer um app que vai disparar uma mensagem no SMS para a pessoa. Aí, como que eu faço isso? Em qual linguagem que você vai usar? Entendeu? Fazer uma coisa mais prática. Eu acho que é mais interessante dessa forma. Mas show de bola. Ganhe dinheiro enquanto você aprende. Isso aqui é legal. O melhor meio de se ganhar dinheiro nos primeiros 1 ou 2 anos, ao mesmo tempo em que pratica, é fazendo freelance. E nem precisa ser internacional. Fazer freelance no Brasil já é ótimo. Encontre problemas, defina seus problemas na ordem certa, resolva-os, monte um site, portfólio bonito, hospede numa hospedagem gratuita, como a Vercel ou a Netlify, e busque clientes. Anuncie na sua família, em grupos de Facebook. Apenas expor seu trabalho já é um anúncio, para o caso dos grupos que proíbem anúncios. Nos grupos do WhatsApp, em todo lugar que você pode. Fazer freela sempre vale muito mais a pena do que conseguir um emprego de júnior ou um estágio. Você ganha mais e aumenta seu portfólio. Eu concordo que vale muito mais a pena financeiramente. Eu discordo só de um ponto, porque às vezes você pode... É complicado, porque aí eu vou falar que é uma coisa que é incerta, né? Porque vai ter vezes que você vai encontrar sênior e pleno que está disposto a contribuir com você, que está disposto a compartilhar conhecimento com você. E aí, nesse caso, é muito melhor você estar perto dessa pessoa do que você estar tentando sozinho, que nem um maluco, entendeu? Então, quando você está perto de alguém que manja e que está disposto a te ajudar, vale mais a pena do que você só ganhar um pouco a mais.
Entendeu? Então vamos supor que você ganha R$ 2.000, um exemplo, né? R$ 2.000 como júnior numa empresa, mas que tem alguém te ensinando, ou você vai ganhar 3.500, 3.000 como um freela, porque tem isso, né? O freela é um só também, tá? Me fala um freela em C, um freela em Java, sem experiência profissional mesmo, muito complexo. E isso é um ponto aqui que eu vou falar sobre ele, ó. Esse primeiro parágrafo aqui de freela e etc, ele considerou apenas o full stack. Entendeu? O full stack barra front. Porque o front sozinho consegue fazer freela. Então, e isso inclusive valida um dos pontos que a gente falou, que todo mundo fala hoje em dia, na verdade. Por que as pessoas começam pelo front? Porque o front tu faz freela sozinho. Entendeu? Isso aí é uma das primeiras importantes partes para você entender isso. Porque quem é de back, quem é de sistemas, quem é de embarcado, software embarcado. Comecei a estudar software embarcado, o que eu vou fazer de freela? Comecei a estudar programação para jogos, o que eu vou fazer de freela? Não tem, né? Você tem que se virar. Vai ter que fazer um jogo seu, indie, tá ligado? Mas aí tu não vai conseguir ganhar dinheiro. Então esse ponto aqui fica meio que voltado para só para quem é de front ou full stack, né? Pegando um pouco de dois, ou mobile, enfim. Mas aí eu incluo mobile como front. Show de bola. Insegurança. Isso aqui, pô, é foda. Muitas pessoas têm insegurança na hora de pegar os primeiros freelancers. Para resolver isso, se distancie do problema e identifique as soluções para sair dessa situação. Normalmente a solução para isso é um ciclo. Vou explicar. Fazendo freelance, você tem o luxo de pegar apenas trabalhos que cabem dentro das suas habilidades atuais. Se você não se sentir confiante, precisa treinar mais para identificar se a insegurança está ligada à falta de treinamento ou à falta de autoestima. Exemplo, antes de começar a pegar sites institucionais, faça pelo menos uns 5 sem cobrar nada de ninguém. Legal. Para parentes ou empresas que não existem. Projetos exemplo. Se você fizer os 5 sem problema, já sabe que a insegurança não é real. Agora é ter coragem e começar a pegar freelance. Se você tem dificuldades, precisa treinar mais. Esse é o ciclo. Tá? Identificou, fez, conseguiu, show, está pronto para o mercado. Não conseguiu, teve dificuldade, precisa fazer mais, precisa fazer outro. E esse ciclo se repete a cada degrau da escada de dificuldade. Quer enfrentar novos desafios? Pratique até ter facilidade com o assunto. Depois já pode pegar trabalho desenvolvendo aquela nova área. Cobre direito. Se você não cobrar caro, ninguém vai pagar. Obviamente não exagere, mas dê valor a si mesmo. Um site institucional não sai por menos de R$1.500. Eu concordo. Ou $1.500, se for para o exterior, com metade antecipado. Tá? Isso é importante para a galera que quer aprender a fazer freela, quer pegar freela. Pelo menos R$1.500 aí. Não vai sair cobrando R$300 por site, não, cara. Pô, já vi uma pessoa cobrando R$300 por site, cara. Isso é absurdo. Tá? Isso aí é trabalho para. Isso aí você, pô, não quer que ninguém pague, exatamente, entendeu? Ninguém vai valorizar teu trabalho se você mesmo não valorizar. Consiga trabalhos de forma inteligente. E aí ele fala sobre network, portfólio. Eu também não vou ler todos os pontos não, tá, galera? Isso aí eu já falei. Eu vou compartilhar com vocês, então vocês também dêem uma lida. Tá? Mas esse ponto aqui é legal. Candidate-se como um cara maneiro. Quando se sentir preparado para conseguir seu emprego ou quando quiser conseguir uma outra vaga, aqui estão algumas dicas para melhorar. Beleza. Mande uma mensagem interessante. E aí ele dá exemplo. Tá? Isso aqui eu achei muito maravilhoso que ele fez aqui, tá? Porque ele dá exemplo de mensagem, ele dá exemplo de tudo que você precisa entender, tá? Para que você possa fazer, né, realmente a sua candidatura ser de um cara interessante. Tá? Então, mande uma mensagem interessante. Use emojis no assunto dos e-mails e nas mensagens, com moderação. Seja criativo com a formatação e escreva descontraída, mas corretamente. Um exemplo de mensagem curta e interessante. Vaga para engenheiro de software front-end. Currículo Igor Marcos. E aí ele botou um emojizinho. Oi, tudo bem? Meu nome é Igor Marcos. Tenho 3 anos de experiência em programação. Parará. React Native. Descobri sua vaga. Parará. Beleza? Então, assim, realmente, comunicação, cara, isso aí é essencial para você. Essencial para qualquer pessoa que queira realmente conseguir uma vaga, tanto lá fora como aqui dentro. Se você não tiver autoconfiança, se você não tiver não se preocupar um pouco com a sua comunicação, cara, tu vai ter dificuldade demais. Tu vai ficar naquela fase de entrevista inicial ali com o RH, porque o RH é 100% comunicação. Você tem que cativar aquela pessoa. Esse aqui é o importante do RH. O RH ela tem que ser a pessoa, né, que fizer a entrevista com você, tem que sair da entrevista assim, pô, fulano, pô, caraca, gente boa, fulano
é realmente um profissional interessante, uma pessoa que instiga você a querer conversar, trocar uma ideia, entendeu? Então isso daí é comunicação e a gente é muito importante. Sempre for focar nisso, que a gente for falar de como você vai fazer para se destacar, eu sempre vou falar. Comunicação é um dos primeiros pontos, tá? Show de bola. Ó, seja autoconfiante. Esse talvez seja o ponto mais importante desse guia. Se você não confia em você mesmo, ninguém vai. Sei que é complicado aumentar a autoestima e a ansiedade é um grande problema, mas este é um ponto que você precisa trabalhar. Sempre soe como se o assunto fosse tranquilo para você. Demonstre tranquilidade e interesse. Cuide da sua saúde mental para melhorar sua autoestima. Isso é muito importante. E se você tem dificuldade, galera, ó, se você está com dificuldade, está sofrendo com ansiedade, com essas paradas, pô, procura um médico, cara. Procura um profissional, entendeu? Um psicólogo, um psiquiatra. É legal, entendeu? É importante. Eu acho que a gente tá disposto a isso aí, cara. Você tá vulnerável nessas paradas. Então não foge disso aí, não. Seja você mesmo. A melhor versão de você é você mesmo, que vem sendo melhorado desde o dia em que você nasceu. Tá? É disso que as pessoas gostam, não de um personagem rapidamente improvisado e mal pensado 5 minutos antes da reunião. As pessoas querem ver você, não uma versão profissional de você. Isso não dá certo normalmente, a não ser que você tenha uma tremenda de uma lábia e um grande talento para atuação. Só seja você mesmo, é a receita de dar certo. Isso acontece, né? A galera fica tipo assim, não, como eu sou um cara muito despojado, não sei o quê, aí tu vai tentar criar uma formatação ali, não sei o que, toda certinha. Cara, tenta ser o seguinte, tenta não ser desrespeitoso, é a única coisa. Se tu for um cara que fala muito palavrão, eu sou um cara que fala muito palavrão. Tenta você não ser desrespeitoso, mas o resto, cara, seja você, entendeu? Então, assim, fala do jeito que você fala normalmente. Eu costumo dizer até para as pessoas o seguinte, eu até ajudo um amigo sobre... eu estava ajudando ele a escrever e-mail. E aí eu falo, não, cara, você tem que colocar coisas, não seja muito formal. Trata a pessoa que está recebendo o teu e-mail como um amigo que você respeita, entendeu? É isso, porque é isso que as pessoas querem, porque são seres humanos, basicamente, né? E se você está relacionando com as pessoas no trabalho, se é uma pessoa de RH, se é teu chefe, se é alguma coisa assim, você quer que essa pessoa goste de você, né? Você quer, porque você quer que aquela pessoa ali tenha um mínimo, né, de apreço por você para que você não se dê mal. Enfim, então é importante que você tenha, né, como o Vlad falou ali, a postura profissional. Exatamente. Não, mas a postura profissional é o seguinte, ó. Então, depende da palavra. Eu entendi o que você quer dizer. Tipo, você ficar tentando enfiar uma postura profissional a goela abaixo. Eu acho só que tem certas coisas que é importante. Por exemplo, eu tô com a camisa do Mega Man. Eu uso essa camisa para trabalhar, tranquilamente. Mas por quê? Porque eu já... Perfeito, Vlad. Não precisa se moldar, exatamente. Eu já ganhei a confiança e eu converso com a minha galera ali tranquilo e a gente também não abre câmera, né? Tem isso também. Mesmo se abrisse, eu trabalharia com uma blusa do Mega Man. Esse é um ponto importante. Mas, isso porque eu já passei de uma etapa, tá, com eles. Então, assim, eu mostro o Pedro comportamento. É a primeira coisa que eu mostro, porque eu não fico mudando, cara, eu sou eu e acabou. É aquilo que eu falei. Eu evito de xingar, eu evito de falar coisas que, por exemplo, poderiam soar ofensivas e tal. E isso é um exercício que a gente tem que fazer na vida, tá? É normal. Agora, aí beleza. A partir do momento que as pessoas já sabem mais um jeito um do outro, eu sempre faço brincadeira, sempre fiz, mas é o meu jeito. Pelo amor de Deus, não é pra ninguém fazer, não. Esse sou eu. Tá? Então, por exemplo, eu na última empresa que eu trabalhava, e nessa também, na verdade, eu brincava com a minha chefe, sabe? Era uma mulher experiente na área, era uma mulher que tinha já um respeito dos outros, assim, absoluto, e meu também, obviamente, mas a gente brincava, eu brincava com ela. Às vezes a gente brincando, por exemplo, uma das brincadeiras que a gente fazia era a questão da idade, porque ela não falava, ela só falava que ela tinha, sei lá, acho que era 18 anos de experiência na área, né? E aí eu ficava brincando, falava, não, mas eu com certeza a pessoa mais velha da sala aqui era a Érica, né? Era minha chefe e tal. Entendeu? Aí eu brincava desse jeito. Mas é claro que, né, falando assim, eu parecia só um idiota, né? Mas eu tinha um contexto, não era simplesmente jogava aquela, sai daqui, sua velha. Enfim, mas acho que vocês entenderam, que tipo assim, eu era eu, entendeu? Mesmo que eu tivesse respeito, eu sabia o que eu poderia fazer ou não, e fui conquistando isso com o tempo, entendeu? Então, é importante que vocês tenham esse feeling, né, que a gente fala. É o feeling de saber, pô, será que eu posso falar uma brincadeira? Será que eu não posso? Pô, a galera não tem muita gente que não tem Simancol.
call, rapaziada. Então, pô, ter um Simon Callzinho é importante. Tanto na entrevista. Entrevista, por exemplo, eu evitaria usar a blusa do Mega Man, porque a primeira impressão é importante. Vou usar polo? Não, cara, vou usar uma camisa normal, uma camisa preta, pô, foda-se, entendeu? Não vou ficar usando só, é isso, não vou ficar relaxado, tranquilão. Até porque continua sendo uma entrevista, tá? O problema é que o programador passa muito tempo sozinho, sem contato social. Eu recomendo muito o pessoal conversar sozinho. Verbalizar ou participar de causa e se abrir. Cara, eu concordo plenamente. A gente teve até uma mini discussão, não, foi um debate aqui sobre abrir ou não a câmera, né, na última live. E, cara, pô, se você puder abrir, abre, cara, abre, veja as pessoas, tem um contato humano ali, se mostra interessado. Isso é legal, é importante, tá? Mas beleza. Tem um currículo bonito, faça seu currículo no Canva. Currículos bonitos chamam muito mais atenção. Discordo, não faça no Canva. Quer dizer, não sei, no Canva eu acho que a gente já falou sobre isso. Teve um amigo até que falou. Se for no Canva, só repara o seguinte, ó. Se você for fazer no Canva, só repara se quando você exportar para PDF, não exporta como imagem, pelo amor de Deus. Exporta como PDF. Vê se você consegue selecionar o texto. Se você não conseguir, você não vai conseguir e também o leitor de currículo não vai conseguir. Nesse caso, você não pode usar esse currículo, tá? O leitor de currículo tem que ter a habilidade de ler teu currículo, senão ferrou, né? Faça um bom perfil no GitHub. E tem um tutorial aqui, olha que maneiro. Esse tutorial aqui, se eu não me engano, eu já até vi, ó. Tem um tutorial em inglês, obviamente, né? Mas ele mostra ali como você faz para dar uma enfeitada no teu GitHub e tal. Beleza? Isso aí é legal. Fuja de desafios idiotas. Prefira as vagas que não envolvam teste de código ao vivo ou com tempo. Eu também odeio. Pair programming, né? Odeio, mano, odeio. Esses tipos de testes não estão avaliando sua habilidade, estão avaliando se você é ansioso ou não. E isso é completamente irrelevante, eu concordo. Não interessa se tu é ansioso ou não, tá? Até porque num pair programming, todo mundo fica ansioso, né? Um pouco, né? Fica nervoso. Aí tem umas pessoas que vão ficar mais e outras menos. Apesar de completamente estúpido, esses tipos de desafios são comuns no mercado. Infelizmente. Perfeito, cara. Isso acontece muito mesmo. Inclusive, há um tempo atrás aí, pouco tempo atrás, eu tive uma entrevista que a pessoa queria fazer pair programming. Eu falei, não, obrigado, não quero mais. Caso não tenha outra opção, tente se acalmar antes da entrevista. Inspire fundo e devagar pelo nariz, segure por alguns segundos e solte pela boca. Mantenha em mente que, caso você perca essa, existem milhares de outras vagas. E ele tem um ponto aqui que é um ponto sinistro. Ó. Fake it until you make it. Que é tipo, engane até que você consiga, né? Minta até que você consiga. Enfim, alguma coisa assim. Este ponto é muito perigoso, mas importante ao mesmo tempo. Traduzindo literalmente, minta até se tornar verdade. Mas tome cuidado. Nos primeiros empregos, é difícil se vender bem pela falta de boas histórias para se contar. Boas experiências. Então, se você tem certeza que você pode ocupar uma vaga, não tem problema nenhum exagerar e valorizar algumas experiências passadas. Afinal, se você for contratado, você não vai decepcionar. Mas, lembrando, só se você tiver certeza que você pode ocupar uma vaga. Mas tome muito cuidado para não se comprometer com algo que você não consegue cumprir. Isso pode manchar a sua imagem, se o objetivo é ser um bom vendedor do próprio serviço, não um golpista. Antes de fazer as entrevistas, sente e planeje o que você vai contar sobre cada experiência. Planeje para que as histórias fiquem interessantes. Tá? Então, isso aí é um ponto bem interessante que uma galera não faz, né? É muito importante que vocês entendam o seguinte: às vezes vocês vão precisar dar uma exagerada, cara. Vão precisar. Vocês já pegaram aquelas vagas, assim, já encontraram, né? Por exemplo, por exemplo, Next.js tem, sei lá, 6 anos, 5 anos. Aí chega alguém e pede assim, não, a gente precisa de alguém com 8 anos de Next.js. Mas Next.js nem tem 8 anos, entendeu? Então tem vezes que você vai precisar dar uma valorizada, entendeu? E você, sim, às vezes você vai mentir, tá? É normal. Agora, não me sinto à vontade, não consigo, acho que a vaga não é para mim, ou seja, acho que a vaga pode ser que seja além do que eu realmente posso entregar, então dá uma segurada, entendeu? Não fique inventando, porque se você não consegue, você se queima. Se você consegue, você tá tudo bem, beleza? Então isso aí, essa divisão é bem importante para a galera, tá? Show de bola. E aí, depois de tudo, se você quiser se preparar para as entrevistas, aqui está um ótimo guia. Aí tem um guia aqui. Isso, lembrando, tá tudo dentro desse link que eu vou passar para vocês, tá? O link, pô, é completaço. Beleza? E aí tem um guia de entrevista aqui, é só vocês seguirem aqui depois e dar uma olhada.
Show de bola. Aí, ame a si mesmo, né? Enfim, eu acho que isso aí já. O título já diz tudo, né? Aí, tópicos auxiliares. Como funciona trabalhar remoto para o exterior? Não tem segredo, é a coisa mais simples do mundo. Você recebe um contrato, assina e você já está contratado. Esse modelo de contratação chama contractor, né? Que é lá fora eles chamam assim. E é utilizado pela maioria massiva das empresas que contratam fora dos países de sua origem. O contractor nada mais é, traduzindo aqui, é o PJ. É isso. Cada um cuida dos seus impostos. Importante. Eu, inclusive, já fiz uma live sobre impostos, sobre empresa, sobre CNPJ. Vou botar o corte dessa live no YouTube já. Beleza? Cada um cuida dos seus impostos. Você pode receber o dinheiro de qualquer forma que você quiser. Leia como receber dinheiro do exterior e depois junte o seu contador, declare esses ganhos na sua empresa. Inclusive, eu falo sobre contador, falo sobre qual contador você pode usar. Né? É claro que você pode usar um contador da sua cidade, mas eu falo alguns online, como abrir empresa, imposto, como que funciona. Vai ter tudo isso no vídeo, tá? Show de bola. Aqui tem o pesquise certo do Google, olha que legal. Parece uma questão simples, mas existem 2 dicas para tornar o processo mais eficiente. Sempre pesquise em inglês, eu concordo plenamente com isso. E eu vou explicar. Sempre pesquise termos chaves ao invés de usar uma frase completa. Como montar uma loja virtual em React? Ao invés de pesquisar isso, pesquise Build Shop React Tutorial. Por que ele está falando do inglês e por que ele está falando de você fazer dessa forma? Bom, o Google, né, para a gente que é programador aí, para a galera que não é programador, só para vocês entenderem, é uma ferramenta. É uma ferramenta que ela vai buscar por palavras-chave. Tá? Então, se você, na hora que você vai pensar o seu conteúdo para produzir para a internet, você pensa nas palavras-chave, você tem que pesquisar pelas palavras-chave para você encontrar coisas mais importantes também. Tá? E por que inglês? É muito simples. 190 milhões de pessoas no Brasil que, vamos botar que exista um número, 190 não, né? Já tem 200 e pouco, mas vamos botar assim, que no mundo existam 300 milhões de pessoas que falam português. Tá? 300 milhões. Quantas pessoas falam inglês no mundo? Bilhões, né? Então, só por isso, quando você pesquisa em inglês, você vai achar muito mais conteúdo do que se você pesquisar em português. Beleza? Esse aí é o ponto-chave aí da pesquisa no Google. Professor particular. Esse é um tópico simples, mas professores particulares, ensinam o jeito certo de aprender, são praticamente uma pesquisa no Google mais rápida. Vão te explicar suas dúvidas, te apontar o próximo passo. Professor particular, isso aí eu acho que nem existe mais, né? A não ser de inglês, né? Professor de inglês. Aí existe professor particular. Como aprender inglês? E aí ele dá umas dicas aqui deles, tá? Que é música, filmes e vídeos, ambiente rico, deixe todos os seus aparelhos em inglês. Eu falei isso, inclusive, na última live. Ó. Desde o computador até o celular e videogame. Isso vai fazer você se acostumar com a língua. Eu concordo. Eu acho que você tem que botar tudo em inglês mesmo, entendeu? Para você começar, cara. Você quer aprender inglês? Começa a fazer tudo sem inglês, tá? Converse, entre em servers do seu interesse do Discord e converse por texto e por voz com outras pessoas. Sim, dá vergonha, não tem o que fazer. É isso, é realmente isso. Quando você está aprendendo inglês, vai dar vergonha, você não vai conseguir ter um bom desempenho, você vai falar enrolado, é normal, isso é tudo normal, tá? Todo mundo já passou por isso, todo brasileiro já passou por isso. Ninguém nasce sabendo falar inglês, nem quem fala inglês nativamente, tá? Então, todo mundo tem que aprender. E no processo de aprendizagem, você vai falar errado, é normal, beleza? Por exemplo, eu mandei um currículo que não tem nada de uma tecnologia e eles ainda assim me chamaram para entrevista. Como proceder? Inclusive, alguma coisa, tem uma galera que conversa em inglês. Inclusive lá, deve ser provavelmente no nosso Discord. ogro.dev/Discord, a gente fala inglês. Inclusive tem gente lá, o ogro.dev/Discord é o Discord da guilda, para quem chegou agora. E na guilda, a gente não é só brasileiro, tem gente de fora. Então, e cada vez tem mais pessoas de fora. Então, o server está todo em inglês do Discord. E a ideia é você entrar lá para você se aprimorar para trabalhar para fora. Basicamente, a guilda nasceu com esse propósito. Fazer com que pessoas da América Latina trabalhem para fora. Tá? E nesse América Latina, a língua comum que a gente fala é inglês. Porque todo mundo quer trabalhar para ou Europa ou Estados Unidos. Né? E aí essa galera sempre pede o inglês. Tá? E exatamente, a galera fala mal, fala errado, fala torto, tem uns que falam pior do que os outros, mas é normal, tá? Isso aí, a gente não tem esse negócio de ficar zoando, brincando, pelo amor de Deus. Até porque já passamos, né, rapaziada? A gente já tá numa idade já que a gente entende que uma pessoa que fala inglês errado, fala um inglês horroroso, assim, é óbvio que tem pessoas que não querem falar um inglês bom, mas também dane-se, o problema é dela, ela é uma pessoa já adulta, todos somos adultos. Se você não é adulto, você é quase um adulto, provavelmente. Senão você não estaria vendo coisa de trabalho, você estaria vendo coisa de Minecraft, provavelmente. Mas enfim. Como receber dinheiro do exterior?
recebendo o dinheiro. Você precisa de um meio que as empresas te enviam dinheiro, ou seja, alguma conta que aceite pagamentos internacionais, Wire ou ACH. A Husky continua sendo um serviço maravilhoso, mas descobrir que a Wise, que é mais recentemente descobri a Wise, que é infinitamente superior à Husky, além de ter uma taxa ainda menor em algumas circunstâncias. Eles permitem o saque / transferência do valor recebido instantaneamente e ainda transferem para sua conta usando Pix, o que significa, se você receber $1.000 às 3 da manhã, você já pode gastar na mesma madrugada. Isso sem contar o cartão de débito que converte o valor necessário na hora da compra. É bem absurdo. E aí tem o link do Wise aqui, que não tem, inclusive não tem link patrocinado, nada disso, tá? No dele aqui, inclusive. E eu uso a Husky e já usei e uso a Wise, na verdade, porque minha irmã mora na Austrália e quando a gente precisa fazer transação, eu e ela, a gente faz através do Wise. Então, existe isso, tá? Sobre impostos, você não precisa de nada para receber pela Wise, além de uma conta no site. Mas para poder declarar os seus ganhos, você precisa abrir uma empresa. Existem diversos tipos de empresas que você pode abrir, mas as únicas que nos interessam são MEI e Simples Nacional. MEI significa microempreendedor individual. Você pode abrir um CNPJ como MEI neste site, ele já dá o site aqui, show de bola, que é o site que vocês podem ver lá embaixo, que é da economia.gov.br. O faturamento anual de um MEI não pode ultrapassar R$130 mil, mas até lá você só paga cerca de R$60 por mês de imposto. Eu acho que está uns 70 agora. O nome desse imposto é DAS. Você emite pelo próprio sitezinho lá da MEI, tá? É um imposto que você emite todo mês, você vai lá, paga o boleto e acabou. MEI não tem uma categoria específica para desenvolvedor de software, mas tem técnico de computadores, que também funciona. Acima de R$130 mil anuais, você precisa se tornar uma Simples Nacional e contratar um contador. Aí o resto, eu vou deixar aí para o meu vídeo para a galera poder assistir também. Quem quiser olhar aqui também, obviamente, o dele, pode ler. Aí ele vai agradecer por ler, vai falar um pouco dele aqui também, que eu vou deixar aqui na tela. Então, assim, nesse guia, e aí eu vou botar um guia aqui para vocês agora. Show de bola. Nesse guia, vocês vão perceber o seguinte, a gente cobriu vários pontos, tá? Pontos interessantes aí sobre como você vai fazer fora do técnico, né? Que tem muita gente que fica focando nisso, né? Não, você precisa aprender tal tecnologia e tal. Mas eu nasci, essa live aqui nasceu com esse intuito, de mostrar pra galera o que você precisa saber fora do técnico. Porque, beleza, tu tá aprendendo a programar. Tu é um programador excelente. Mas é só programação que você precisa saber para você trabalhar lá fora, para você começar a ganhar em dólar, para você começar a pegar a tua primeira oportunidade? Pô, não é, entendeu? Tem outras coisas. E essa é a ideia da nossa live, tá? Então, por isso que vocês vão ver eu sempre abordando sobre isso.